Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Eu ia-vos começar por pedir encarecidamente que, por favor, deem um like, subscrevam o canal, isso é importantíssimo para mim. Por favor, nem que seja por caridade, não se esqueçam de fazer isso. Já fizeram? Porreiro, pá! Então, o que eu vos trago hoje é uma reflexão que eu tenho andado a fazer sobre o que é necessário para começar uma guerra. Quais são os sinais que as grandes potências dão que estão muito próximas de começar uma guerra? Ora, a definição de guerra é que é caracterizada por uma agressão entre Estados que gera mortalidade e destruição. Temos assistido nos últimos anos a que a nossa indústria esteja a ser deslocalizada para países terceiros e que isso tem contribuído para a destruição de empregos e aumentado os níveis de pobreza. Isso é uma guerra. Quero eu dizer com isto que antes de um conflito militar direto, os países muitas vezes usam estratégias económicas para enfraquecer o adversário. E atualmente já assistimos a todos os sinais que antecedem o início de uma guerra. Primeiro, sanções e embargos. Restrições ao comércio e ao acesso de mercados globais para prejudicar a economia do oponente. Por exemplo, os sanções e bloqueios ativos à Rússia que começaram ainda antes da invasão em 2022. Segundo, guerras comerciais. Tarifas e restrições de exportação e importação para destabilizar setores estratégicos, que nós acabamos de ver desde que entrou o Trump, que ele está a aplicar várias tarifas a vários países do mundo, mas mais especificamente à China. Terceiro, a manipulação cambial, ou desvalorização ou bloqueio de acesso a moedas estrangeiras para prejudicar a economia rival. Exemplos: a manipulação do yuan que vinha sendo feito pela China, mantendo-o artificialmente baixo para tornar as suas exportações competitivas. Quarto, cortes no fornecimento de recursos, restrições ao acesso a petróleo, gás, alimentos ou materiais essenciais. Por exemplo, o embargo do gás russo na Europa. Quinto, ataques cibernéticos. Sabotagem de sistemas críticos de infraestrutura de um país. Por exemplo, o ataque com malware que paralisou bancos, governo e infraestrutura da Ucrânia, causando bilhões de dólares em prejuízo. E sexto, o tráfico e controle de drogas, usados como ferramentas de estabilização política e económica. Por exemplo, o caso do fluxo de fentanilo e seus precursores da China para os Estados Unidos, gerando grandes impactos sociais e económicos. Agora eu fui procurar exemplos históricos que demonstram que esta relação existe. Por exemplo, primeiro, na Segunda Guerra Mundial, os embargos económicos contra o Japão que precederam o ataque a Pearl Harbor. Segundo, na Guerra Fria, as sanções e bloqueios comerciais entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Terceiro, as sanções que os Estados Unidos impuseram ao Irã, proibindo o seu acesso ao sistema financeiro global, o chamado SWIFT. Quarto, o embargo de petróleo da OPEP nos anos 70, quando os Estados Unidos e países ocidentais apoiaram a guerra de Israel, a guerra no Yom Kippur contra o Egito e a Síria. Quinto, o Stuxnet, um ataque ao programa nuclear iraniano feito pelos israelitas e que alteraram o funcionamento de centrifugadoras de enriquecimento de urânio, atrasando o programa por vários anos. E sexto, nos anos 80, o Afeganistão, apoiado pelos Estados Unidos contra a União Soviética, financiaram sua luta através da produção de ópio, tornando o país um dos maiores produtores mundiais de heroína. Eu acho que estamos a um pequeno passo da guerra mundial se ninguém parar esta loucura. E vocês o que acham? Deixem a vossa opinião nos comentários.
Muito obrigado, espero que tenham gostado e até uma próxima.